está de volta e agora no momento mais atrativo. Você que gosta de fazer venda coberta com opções, mas não gosta de ter que ficar comprando ação para fazer isso, eu apresento a vocês a venda coberta sintética com opções. Uma estrutura para fazer renda com opções e não precisa ter ações. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Mas antes de começarmos esse vídeo, eu gostaria de contar com o seu like, porque dessa forma o YouTube entrega este conteúdo para mais pessoas. E aproveite e já se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. E ative o sino das notificações para você ser avisado sobre os novos vídeos do canal. Há cerca de um ano atrás eu já fiz um vídeo falando sobre essa estrutura e como que ela funciona. Mas de lá para cá muita coisa muda. E essa estrutura nem sempre tem os indicadores adequados para a sua montagem. Mas nessa semana eu identifiquei uma ótima oportunidade para montar essa estrutura usando as opções de Petrobras. Como montamos essa estrutura? Ela consiste em duas posições de opções de calls. Uma posição comprada com vencimento mais longo e dentro do dinheiro e uma outra posição vendida no vencimento mais curto e de preferência o mais fora do dinheiro possível. O que ganhamos com essa estrutura são as taxas de rolagens até o vencimento. E nós montamos para 3 vencimentos à frente e assim rentabilizando essa operação. Não é uma estrutura de assunção. Aqui a gente não vai comprar e nem vender ação nenhuma. Tudo que nós faremos estará concentrado na venda e compra de opções. Fazemos as rolagens, embolsamos os prêmios e próximo ao vencimento da estrutura nós encerramos essa operação. Uma grande vantagem dessa estrutura, essa estrutura não requer margem. Você não vai precisar alocar nada em garantia nessa operação. A B3 não vai penhorar os seus ativos. O máximo que você pode perder com essa estrutura é só o que você colocou na operação. E a outra vantagem é que dá para você fazer usando pouco capital. Então agora vamos lá para a plataforma que eu vou te mostrar toda a dinâmica dessa estrutura na prática e quais os resultados que você pode obter. Então agora vamos mostrar na prática como que a gente monta uma estrutura com opções chamada venda coberta sintética. O ativo que eu escolhi foi Petrobras porque, na minha visão, neste momento ela está com os parâmetros mais adequados para a montagem. Eu observei outros ativos também e como nós temos alguns parâmetros bem definidos, o que mais está se encaixando neste momento dos ativos que eu estudei é Petrobras. Então vamos lá, vamos entender que parâmetros são esses. Ele é fundamental para que você monte adequadamente essa estrutura para que o risco-retorno esteja mais atrativo. Primeiramente, nós observamos o gráfico histórico do ativo de um período aí de pelo menos uns 6 meses, porque como nós vamos ficar exposto por bastante tempo nessa estrutura, é ideal eu saber se eu estou entrando num preço de fundo ou se eu estou entrando num preço de topo. E o ideal é você entrar próximo ao preço de fundo, porque nós precisamos que essa estrutura ande e ela suba, ou que pelo menos fique parado no lugar para termos um lucro interessante nessa estrutura. Nossa exposição será feita com 3 vencimentos à frente. Como agora nós estamos em novembro, então nós vamos fazer da seguinte forma, você vai contar 3 vencimentos, vai pegar dezembro, janeiro e fevereiro. A nossa primeira posição em opções será no mês de fevereiro. Aqui vai um segredo.
não pagar valor extrínseco por essa estrutura. Daqui a pouco eu vou mostrar como que a gente faz esse cálculo. E também não levamos essa estrutura para exercício. Exercício de travas pode custar muito caro. Então nós fazemos a rolagem, faltando ali 1 ou 2 dias para vencimento. E quando chegar o fim dessa estrutura, nós encerramos essa operação também faltando ali alguns dias para vencimento. E montamos de preferência no robô ou na plataforma. Pode ser no Profit, no robô PNT, no FlexScan, qualquer uma de sua preferência. Evitamos montar via home broker, o que a gente chama de montar na mão, porque podemos pegar parâmetros inadequados para a montagem da estrutura. Mas se você quiser montar via home broker, também é possível, mas faça da seguinte forma. Primeiro, compre a opção com vencimento mais longo e depois faça o vencimento da opção mais curta. E faça também em lotes fracionados. Não compre tudo de uma vez as opções, porque nesse período o ativo pode se movimentar. Então você irá montar essa estrutura no home broker de forma fracionada, tá ok? Então vamos começar primeiro avaliando o gráfico histórico. Eu peguei aqui do mês de março até o mês de novembro para a gente ter uma ideia de onde Petrobras andou nesse período. E ela fez uma máxima lá no comecinho de março, no 42,96, e fez ali um fundo no mês de junho, na casa de 34,15 aproximadamente. E você pode observar nesse mesmo gráfico que ela passou boa parte do tempo nessa região de preço aqui, ó, entre o 34 e o 39, e depois ela ficou bastante período em alta. A alta aqui pra gente não é problema, tá pessoal? Essa estrutura eu quero que o ativo realmente suba. Porém, teremos um lucro máximo na nossa região do strike vendido. Então, a alta e a lateralidade são os cenários que me interessam. Agora que eu já sei por onde esse ativo andou, eu vou agora montar essa estrutura na prática. Então vamos lá. No último pregão, Petrobras ficou ali em torno de 37,27. Como o meu preço de fundo sinalizou ali em torno de 34,15, eu vou escolher um strike abaixo desse preço para que eu fique fora dessa região de fundo, que eu fique um pouco ainda abaixo. O strike que eu escolhi foi o do 33,45. Aqui eu tenho ainda mais uma margem de segurança para sustentar essa operação até o final, já que eu preciso lucrar com as rolagens. Então, se Petrobras não chegar próximo ao meu preço de fundo, eu com certeza vou ter rolagens lucrativas com essa estrutura. O último preço negociado com essa opção foi 4,25. Agora, a opção que nós vamos vender é a opção mais curta para o próximo vencimento. Como estamos em novembro, vamos fazer a venda para dezembro. O strike que eu vou escolher vai ser com o vencimento mais fora do dinheiro possível, desde que o prêmio recebido seja suficiente para cobrir o valor intrínseco da operação. Lembra que eu falei que aqui a gente não pode pagar valor extrínseco? Então agora vamos fazer essa conta para ver se realmente está dentro dos padrões. Preço à vista da ação, 37,27. Preço do meu strike comprado, 33,45. Fazendo essa conta, 37,27 menos 33,45, temos R$ 3,82. Então eu não posso pagar mais do que R$ 3,82 por essa estrutura. E eu percebi que a mercado no strike 37,69, que já é um strike fora do dinheiro, eu consigo pagar R$ 3,29 para a montagem dessa estrutura. Então está bem dentro dos parâmetros. Até R$ 3,82 compensa eu montar essa estrutura. E como ela está bem abaixo, então está atrativo sim para montar. Porque se carregarmos essa estrutura até o final, desde que Petrobras não caia, eu ainda garanto essa diferença dos 3,82 com 3,29 que eu recebo. E se eu estiver exposto nesse strike e ele for a exercício, ainda tem mais uma diferença que eu vou te mostrar no cálculo mais à frente. Dessa forma, a sua estrutura já está montada.
São apenas 2 posições com opções. Lembrando que essa posição comprada, ela te dá lastro para você poder vender a curta. Então minha operação já está montada e agora vamos avaliar os resultados possíveis que podemos obter com essa estrutura baseado na métrica dos 3 cenários. No cenário número 1, se Petrobras ficar abaixo de 33,45, o que vai acontecer com a minha estrutura? Você pode perder até 3,29 por estrutura, ou seja, o risco máximo da minha operação é perder os 3,29. As rolagens irão diminuir o seu prejuízo, porque mesmo que você perca dinheiro com essa estrutura, as rolagens ajudam a bancar parte desse prejuízo. Pois mesmo numa queda, as rolagens ainda vão estar pagando algum prêmio, ainda que seja pouco, se a queda for muito expressiva. O seu risco será limitado ao capital empregado na operação. Por isso que aqui é importante você definir o tamanho da sua exposição. Nessa operação você pode realizar com um capital pequeno, R$ 329 para 100 posições. A venda coberta precisaria de 3.727, ou seja, mais de 10 vezes o mesmo capital para a mesma estrutura. Então que você corre menos risco, porque se você alocasse o valor nocional, você colocaria todo esse capital em risco. Aqui eu posso colocar os 329 na estrutura e o restante eu posso deixar guardado na renda fixa, me rendendo juros durante o período, o que também vai diminuir o risco da minha perda de patrimônio se esta operação vier contra. E agora vamos para o cenário número 2, que é o cenário que mais nos interessa. Se Petrobras ficar ali na região de 37,69, será lindo as rolagens dessa estrutura. Vamos obter o nosso melhor resultado, pois aqui você vai conseguir obter as melhores taxas de rolagens. Como nós iremos fazer 2 rolagens, nós vamos rolar de dezembro para janeiro e de janeiro para fevereiro, você pode conseguir em média ali em torno de R$1 por rolagem ou até mais, dependendo da volatilidade ali de mercado. E aí vamos obter R$200 e mais a diferença de strikes no vencimento. Essa diferença nos dará um embolso de mais 95 centavos e nós teremos um lucro total de R$295, o que vai te dar um retorno de 89,66% sobre o capital alocado na estrutura, que vai te dar uma rentabilidade média mensal de 29,89%. E agora vamos analisar o terceiro cenário, que é justamente o cenário de alta. Se Petrobras ficar acima aí do nosso strike vendido, acima de 37,69, essas rolagens também serão positivas. Você vai ter lucro com todas as rolagens. O retorno médio também será melhor do que o da venda coberta, justamente porque tem menos capital envolvido. E para a gente finalizar, como eu faço as rolagens? Se você atacar nas mensais, poderá fazer até 2 rolagens, sendo de dezembro para janeiro e janeiro para fevereiro. E próximo ao vencimento você desmonta a estrutura, vendendo a sua opção comprada e comprando de volta a sua opção vendida. Essa desmontagem te dará aquele embolso que eu mostrei para vocês no cenário número 2 ou 3. Então como eu executo essa rolagem na prática? Considerando que nós vamos atacar somente nas mensais, mas caso você for fazer nas semanais, o procedimento é o mesmo, só muda as datas. Você vai fazer da seguinte forma: a sua opção comprada você não vai mexer. Essa opção você só vai mexer com ela lá no final dela, que no nosso exemplo aqui é próximo a 21 de fevereiro. Então essa opção vai ficar ali quietinha, é a sua opção comprada. Você vai rolar somente a vendida.
Então você vai comprar de volta essa sua opção vendida do 3769 que vence em dezembro, próximo à data de vencimento dela. E aí você vai fazer a venda do vencimento seguinte, no mesmo strike, só que agora com vencimento para janeiro. Dessa forma, você vai zerar essa sua posição do vencimento atual e vai ficar posicionada na do vencimento seguinte. E no próximo mês você vai repetir essa operação quando essa outra opção, que agora é a sua nova posição vendida, estiver próxima ao vencimento. Aí você repete trocando para o vencimento seguinte. Quando chegar ali próximo do vencimento da sua comprada, é aonde você vai desmontar a posição, que é simplesmente vendendo a sua posição comprada e recomprando a sua posição vendida. E aí, gostou dessa estrutura? Ou você ainda prefere comprar ações para fazer venda coberta? Escreve aqui nos comentários a sua preferência: venda coberta ou venda coberta sintética?